No autismo, a gente também tem uma alteração na imitação. O que pode fazer para a gente conseguir ter o contato visual dessa criança? Como eu faço para que essa criança possa observar o ambiente à sua volta para aprender por observação e por imitação? Eu sou Paula Anderle, sou fonoaudióloga, eu sou mestre em epidemiologia e especialista em transtorno do espectro do autismo. A minha caminhada dentro do autismo, na intervenção do autismo, começou há 4 anos, quando eu comecei a trabalhar no município, no SUS, no interior do Rio Grande do Sul. Na verdade, no litoral do Rio Grande do Sul. E a partir disso, eu comecei a ter alguns pacientes que estavam no espectro. E quando eu me dei conta, eu tinha uma agenda de 27 atendimentos semanais de crianças com autismo. Então, prioritariamente, eram crianças na primeira infância que chegavam com um diagnóstico recém-feito ou que estavam iniciando as investigações para algum tipo de diagnóstico. Então, hoje, a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre habilidades que são pré-requisitos para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento da comunicação também. Porque esses pré-requisitos são importantes para que a criança comece a se relacionar com o ambiente e a desenvolver aspectos sociais e comunicativos. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o autismo. O autismo, antigamente, ele era dito como um transtorno do desenvolvimento, né? E ele tinha diversas classificações no CID e nos DSMs. No último DSM que a gente teve, que foi o DSM-5, a gente tem que o autismo está dentro de um espectro. Então, a gente já não tem mais aquelas classificações que a gente tinha antigamente, de ser um Asperger, de ser um Savant. Hoje, todos estão dentro do espectro do autismo. E o que vem a ser isso? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar algumas áreas e habilidades do desenvolvimento do ser humano. Essas habilidades que são afetadas são a interação social, a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. E aqui, quando eu menciono verbal, a gente está falando exatamente da fala. E quando eu digo não verbal, a gente está falando exatamente de comunicação gestual, ou por figuras, ou por escritas, tá? E também vai afetar o comportamento, que passa a ser um comportamento restrito e repetitivo. Então, quando a gente tem este combo no ser humano, a gente tem alguns déficits no desenvolvimento que vão comprometer a socialização e a comunicação dessa pessoa. E a gente precisa trabalhar em cima de algumas habilidades para que ela possa adquirir novas habilidades e novos conhecimentos para que ela possa crescer e se desenvolver de uma maneira mais usual, certo? Então, vamos começar um pouquinho mais sobre a questão neurológica do nosso desenvolvimento. Vamos pensar o seguinte. Nosso cérebro, ele é formado por neurônios. Os neurônios são as nossas células nervosas. É a partir destes neurônios que a gente consegue ter todo o nosso controle corporal. Esses neurônios têm a capacidade de se conectarem, formando uma rede neuronal, uma rede de conexões. E a essas conexões, a gente dá o nome de conexão sináptica. Então, o que a gente pode desenvolver sobre isso? Quanto mais conexões a gente consegue fazer, mais aprendizado a gente consegue desenvolver para o ser humano, certo? Então, quando eu tenho uma criança que tem um déficit ou um comprometimento neurológico e que afetam essas conexões, vai ficar mais difícil os processos de aprendizagem desta criança. Então, quando a gente menciona que uma criança com autismo precisa ter uma intervenção precoce e passar por diversas intervenções com fono, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com psicopedagogo, o que a gente espera? Dar o máximo de habilidades e possibilidades dessa criança se desenvolver e adquirir mais conexões sinápticas, aumentar o repertório de conhecimento dela. Então, a gente aproveita as primeiras faixas etárias da criança, porque é nesse momento que o cérebro tem mais capacidade de desenvolver essas conexões sinápticas. Então, a gente diz que o cérebro da criança é como se fosse uma esponjinha, porque realmente é isso.
É muito mais fácil que uma criança adquira conhecimento do que quando a gente já está numa fase adulta ou numa fase mais avançada, tentar aprender uma habilidade nova. Então, quando a gente tem uma criança, a gente tem um cérebro que está limpinho, que está pronto para receber aprendizagem e para receber informações novas. E aí a gente aproveita as janelas do desenvolvimento infantil, as janelas de desenvolvimento dessas crianças. São a partir dessas janelas que são os momentos onde o cérebro está mais propício para receber novas informações e generalizar aprendizados, que a gente realiza essas intervenções. Então, quanto antes a gente conseguir trabalhar e intervir, estimular de uma forma correta a criança, mais chances a gente está dando para que ela possa se desenvolver na máxima capacidade cerebral e neurológica dela. Então, com tudo isso que a gente tem, todas essas conexões sinápticas e essa necessidade que a gente precisa dar para o nosso cérebro, para ele ter habilidades para serem desenvolvidas, a gente pode pensar nas formas de aprendizagem que a gente tem. Basicamente, a gente tem 3 formas de aprendizagem. A primeira forma de aprendizagem, a gente chama ela de aprendizagem por comportamento operante. O que seria isso? É a capacidade que a gente tem de aprender conforme a nossa troca com o meio onde a gente está. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já prenderam o dedo na janela? Provavelmente, na janela ou na porta. Quando a gente prende o dedo na janela ou na porta, raramente a gente vai deixar o dedo lá de novo para prender mais uma vez, né? Então, a gente teve um aprendizado, que se a gente deixar o dedo na hora de fechar a porta ou a janela, a gente vai ter um retorno de dor. Então, a gente aprendeu com aquele meio, com aquela experiência, o que a gente não deve fazer. Esta é uma forma de aprendizado. A segunda forma de aprendizado que a gente tem é por imitação. Então, a gente que é ser humano, a gente tem a capacidade de observar os outros, observar as reações e as situações do ambiente e, com isso, aprender por imitação. Um exemplo disso, vamos pensar. A gente está num restaurante que a gente nunca foi. A gente entra, senta lá, escolhe uma mesa, senta, não tem um buffet para a gente se servir, não vem nenhum garçom para nos atender e a gente não sabe como fazer o pedido. O que a gente começa a fazer? A gente olha para os lados. Aí daqui a pouco a gente vê que o pessoal da mesa ao lado fez algum movimento ou apertou algum botão na mesa e o garçom veio. Automaticamente, o que a gente faz? A gente procura onde apertar e aperta também. Então, a gente aprendeu como chamar ajuda, como pedir para o garçom vir para a nossa mesa, imitando, olhando o comportamento do outro e fazendo igual. Então, essa também é uma forma da gente aprender, fazendo imitações. E a nossa terceira forma de aprendizagem é a audição, é o ouvir, e é recebendo informações, que é o que a gente está fazendo agora. Eu estou passando uma informação para vocês, vocês estão me ouvindo e aprendendo com isso, certo? Então, essas 3 formas são as formas que a gente tem de poder aprender durante a nossa experiência de vida. E tudo o que a gente aprendeu desde que a gente nasceu até o que a gente faz hoje, passaram por essas 3 formas de aprendizado. Se a gente for pensar quando a gente era pequenininho, como é que a gente aprendeu a falar? A gente aprendeu a falar por imitação e por ouvir. Então, a gente era pequenininho, a gente começou a balbuciar, começou a fazer os primeiros sons e palavrinhas, vêm os pais e começam a dar sentido, a modular o que a gente está fazendo. E a gente vai aprendendo a falar. E isso acontece em todo o nosso desenvolvimento, até na nossa fase adulta. Por exemplo, como a gente aprendeu para ter as profissões que a gente tem hoje? A gente aprendeu ouvindo de professores. A gente aprendeu tendo alguns tipos de comportamentos operantes e a gente também aprendeu por imitação, olhando colegas, olhando os professores e replicando aquele tipo de conhecimento. Então, é dessa forma que a gente faz para aprender, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Para a gente poder aprender por essas 3 formas, o que a gente necessita de habilidades para que isso possa ocorrer de uma maneira usual e correta? Pensamos. A gente precisa ter contato visual, a gente precisa imitar e a gente precisa saber ouvir. Então, o nosso contato visual vai servir para que a gente possa
observar, para que a gente tenha a capacidade de observação do outro. A partir da observação do outro, eu posso desenvolver a minha capacidade de imitação. E a partir disso, observando e imitando, eu desenvolvo a minha capacidade auditiva. Para eu ouvir, além de ter a necessidade da integridade do nosso sistema auditivo, eu também tenho que ter a integridade da minha via auditiva até o meu córtex central, para que a mensagem que eu estou ouvindo, para que os sons que estão entrando, sejam decodificados de forma correta e eu compreenda o que está sendo dito. E aí, a partir disso, eu consigo desenvolver essas 3 formas de aprendizado. Então, a gente precisa ter esse raciocínio. Como a gente vai fazer para estimular a aprendizagem de uma pessoa, de uma criança, que tem deficiência exatamente nestas áreas? Se a gente for pensar na criança que tem autismo, o contato visual dela é muito dificultado. Geralmente as crianças têm ou ausência desse contato visual ou um contato visual muito reduzido. E aí a gente já fica parado no primeiro ponto. Como eu faço para que essa criança possa observar o ambiente à sua volta para aprender por observação e por imitação? Então, esse é um dos nossos primeiros pensamentos que a gente precisa ter. A gente precisa desenvolver o contato visual dessa criança para que ela possa, de alguma forma, socializar com o meio onde ela está inserida. O que mais a gente tem? No autismo, a gente também tem uma alteração na imitação. Vocês já ouviram falar dos neurônios espelho? Então, eu quero saber de vocês. Vocês já ouviram falar de neurônio espelho e sabem qual é a importância deles para o nosso desenvolvimento? Então, vamos passar um pouquinho pelos neurônios espelho e a gente entender qual é a função deles. Então, antigamente, um neurocientista, que a gente chama ele de Rizzolatti, ele estava fazendo um experimento com alguns animais. O que ele descobriu nesses experimentos? Ele estava fazendo experiências com movimentos e comportamentos de macacos. Então, ele colocava um macaco para fazer uma atividade e os outros macacos ficavam aguardando. Enquanto isso, eles estavam fazendo imagens do funcionamento neurológico desses macacos. E a descoberta dos neurônios espelhos foi uma descoberta por acaso. O que ele reparou conforme ele ia fazendo essa verificação do funcionamento neurológico desse grupo de animais? Quando o animal que estava realizando o movimento estava ali, os outros animais que estavam olhando, mas não estavam fazendo o movimento, o cérebro deles ativava a mesma área que o macaco que estava realizando o movimento que eles estavam estudando. Então, o que eles pensaram? Nossa, que coisa diferente, né? Porque se esse macaco aqui não está fazendo movimento nenhum, esse aqui está fazendo, e eles estão ativando a mesma área neurológica, o que acontece aqui nesse funcionamento? E a partir disso, começaram os estudos do neurônio espelho. E a gente sabe hoje, depois de algum tempo, que várias espécies têm essa capacidade do neurônio espelho, inclusive a gente, ser humano, né? E a gente ter o neurônio espelho é muito importante para o nosso desenvolvimento social, porque é a partir dele que a gente consegue adquirir algumas habilidades que são necessárias socialmente. Então, falo para vocês o seguinte: já viram aquela história de que quando uma pessoa boceja, todo mundo boceja junto? Isso é uma capacidade do neurônio espelho para fazer com que a gente aprenda com o comportamento. Aí a gente até brinca, né, que se bocejar é contagioso. Uma pessoa começa, todo mundo faz junto. E isso nada mais é do que o neurônio espelho em ação. E aí a gente tem muitas pesquisas com crianças e pessoas que estão no espectro do autismo, onde a gente já sabe que algumas delas têm deficiência nesse neurônio espelho. Então, são neurônios que estão pouco ativados e que fazem poucas conexões sinápticas. Então, a gente tem pesquisas bem importantes, inclusive aqui no Brasil, na USP, né? Que são bem legais, se vocês puderem dar uma olhada, pesquisar. São neurocientistas muito boas, é a Patrícia Beltrão e a Fabielle Russo, e elas trabalham bastante com essas questões mais neurológicas
e das conexões sinápticas para o desenvolvimento e a estimulação das crianças com autismo, tá? Então, a gente tem, lá nas crianças com autismo, um déficit no contato visual, a gente tem um déficit nos neurônios espelho, e a gente também tem um déficit comportamental, que vai influenciar na capacidade auditiva. Aí vocês podem estar pensando, tá, mas como assim? Crianças com autismo, então, não estão ouvindo bem? Não é isso necessariamente. A gente precisa, sim, fazer avaliações auditivas para saber se essa via auditiva está íntegra, mas como a gente tem comportamentos restritos, a gente também tem interesses restritos. E aí, quem convive com crianças que estão no espectro ou trabalham com crianças que estão no espectro, o que a gente vê frequentemente é que quando a gente propõe um assunto que não é de interesse daquela criança, ela tende a não nos dar resposta, a não nos ouvir. Não quer dizer que aquela criança não está ouvindo, ela está. Mas é que para ela, aquilo que a gente tem para conversar ou para falar ou para ensinar, não dá interesse. Então, ela acaba deixando de lado e não trabalha em cima dessa via auditiva que está sendo estimulada. Então, a gente tem essas três alterações que acontecem dentro do autismo, que podem interferir nas habilidades da gente ter aprendizagem e generalização de comportamentos das crianças. Então, quando a gente tem essas alterações e esses interesses restritos e essa dificuldade do contato visual e do neurônio espelho, a gente vai ter algumas alterações no desenvolvimento social dessa criança e no desenvolvimento comunicativo. E aí vem 3 habilidades que são pré-requisitos para que a gente desenvolva essa criança e para que ela possa adquirir a habilidade de comunicação. E aí aqui comunicação pode ser a verbal e a não verbal. A fala é uma consequência das intervenções e muitas crianças no autismo acabam não desenvolvendo. Mas o que a gente precisa aqui é que a gente tenha uma pessoa que possa se comunicar de alguma forma, seja de uma forma verbal, com fala, ou de uma forma não verbal. E aí a gente passa então para as nossas 3 habilidades. A habilidade 1 é o contato visual. A habilidade 2 é a imitação. E a habilidade 3 é segmentos de comando. Então, se a gente pensar em tudo que a gente desenvolveu até agora, a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver nessa criança é o contato visual. E aí, como a gente faz isso? Como desenvolver esse contato visual numa criança que olha muito pouco, ou que às vezes não olha, ou que uma criança que força não olhar? Porque isso acontece muito com as crianças com autismo. Elas evitam o contato visual e chegam a virar o rostinho para não ter que ter aquele contato visual. Então, como a gente faz para desenvolver a nossa primeira habilidade, que é o contato visual? Então, eu tenho aqui comigo um mocinho que se chama Joaquim. O Joaquim foi um empréstimo do Francisco para a gente poder fazer essa atividade hoje. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui que o Joaquim está brincando com uma caneta. E o Joaquim está lá batendo a canetinha. Pá, 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 pá. E é a única coisa que ele faz. Porque essa caneta aqui é uma coisa muito legal para ele. É um reforçador para ele, esse movimento da caneta. E aí eu chamo, Joaquim, vamos brincar? O Joaquim não me dá nem atenção. E aqui o Joaquim fica. Vamos pensar, a gente que tem capacidade de contato visual, de observação e de imitação, o que pode fazer para a gente conseguir ter o contato visual dessa criança? A gente imita o comportamento dela. Então, eu pego outra caneta e vamos bater juntos. Pá, pá, pá. E seguimos batendo. Quando eu peguei a outra caneta, que também é um reforçador, o Joaquim olhou para a caneta que eu estou usando. O que eu faço com essa caneta? Eu continuo batendo para reforçar. Pá, 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 pá. E aí eu faço assim. A caneta azul! E o Joaquim me olha. E aí eu consegui um contato visual. Mas eu consegui um contato visual para quê? Para onde? Para essa caneta aqui, que eu trouxe na direção do meu rosto, na direção dos meus olhos.
posso botar caneta lateral, posso botar caneta bem frontal, para que a criança veja o meu rosto em segundo plano, certo? Ai, Fono, mas então tu tá me dizendo que isso vai acontecer somente com uma caneta? Não necessariamente. A gente vai utilizar o que é de interesse da criança. Então, é super importante que a gente possa conhecer o que essa criança gosta e o que para ela é interessante e vai ser um reforçador. E a partir disso, eu começo a trabalhar essa habilidade do contato visual, um pouquinho por vez. Vamos pensar numa hipótese aqui, tá? Joaquim tá lá brincando com a caneta. E aí eu digo, Joaquim, olha para mim. Joaquim não me olhou. Joaquim, olha para mim. E aí eu vou na frente da criança e o Joaquim vira o rostinho para baixo e não me olha. Para a criança, vamos pensar, é um reforçador ela olhar para a gente? A menos que a gente tenha alguma coisa muito legal para oferecer para ela, olhar para a gente não é de interesse. O interesse está lá naquela caneta ou no objeto que aquela criança gosta. Então, é a partir disso que a gente vai começar a fazer todas as estimulações com objetos que a criança gosta. Sejam canetas, sejam bloquinhos, sejam letras, sejam números ou carrinhos também. Muitas crianças com autismo gostam só de girar a rodinha do carrinho. Não tem problema, gente. Sentem do lado e girem a rodinha também. Conversem sobre aquela roda. Tragam o carrinho para próximo do rosto de vocês quando a criança olhar para aquele carrinho. É assim que a gente começa a fazer com que a criança olhe para a gente, certo? E aí, então, a gente já conseguiu desenvolver o contato visual dessa criança conforme a gente vai interagindo com ela e utilizando o que é reforçador. O que aquela criança gosta. E aí, então, já fica mais fácil da gente atrair o contato visual daquela criança para a gente. Porque ela já se deu conta que aquela pessoa que está vindo interagir é uma pessoa que gosta das mesmas coisas que ela. Então, é uma troca mais fácil. Porque uma coisa que a gente precisa se dar conta não é que a pessoa autista não quer se relacionar com as outras pessoas. Ela quer sim, desde que tenha alguns interesses em comum. E lá no início da intervenção, é em cima disso que a gente vai trabalhar, com interesses comuns, para que a gente tenha vínculo com aquela criança. E aí, a partir disso, a gente poder trabalhar essas outras habilidades. E aí, então, o Joaquim já sabe que eu gosto também de ficar batendo a caneta. E aí, então, nós ficamos batendo caneta, pá, pá. E aí, eu faço uma coisa diferente com a minha caneta. Eu faço Espero que o Joaquim faça também. O Joaquim não fez. Eu continuo batendo. Pá, pá, pá. E a gente bate junto. E aí eu bato mais forte. Pá, 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 pá. E vejo se o Joaquim me acompanha. E aí o Joaquim continua batendo e eu faço igual o Joaquim. Pá, pá, pá. Vamos batendo e daqui a pouco a minha caneta bum, cai no chão. Bum, e faz barulho. Percebam que sempre que eu tô colocando um estímulo, eu tô colocando um som também. Os sons são muito importantes, principalmente as onomatopeias, porque eles dão mais intensidade para a brincadeira que a gente está fazendo e já vão trabalhando também as questões auditivas. Tá? Então, optem sempre que vocês forem fazer uma intervenção, mesmo que a criança não fale, que seja uma criança mais quietinha, usem vocês a fala. Tá? Usem bastante, porque isso chama a atenção da criança. E aí a gente está fazendo som, bum, 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 bum. E eu digo, faz você. E o Joaquim vai lá e imita. Pá, 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 bum. Ele faz com a mão também. Então vejam, eu comecei estimulando o meu contato visual. E a partir dele, o Joaquim já teve a capacidade de me observar e imitar o que eu estou fazendo. E aí eu já consigo trabalhar na minha segunda habilidade pré-requisito para que eu desenvolva mais a socialização e a comunicação dessa criança. Então, tudo isso é um contínuo. Então, eu começo no meu contato visual e eu vou aos poucos migrando para a imitação. E aí, quando esse vínculo já está bem estabelecido e essa criança já começou a generalizar essas habilidades e esses comportamentos de olhar e imitar, eu vou trazendo outros componentes. Então, eu posso trazer lápis, giz de cera, canetinha. E aí, daqui a pouco, eu misturo várias coisas e aí eu digo para a criança, ai,
me dá o lápis, lápis, aponto, lápis. E a criança se dá conta, ele pega o lápis e me entrega o lápis. E aí eu estou trabalhando a minha capacidade auditiva também. E aí eu já sei que essa criança tem habilidade para aprender novas habilidades sociais e habilidades comunicativas que vão facilitar o dia a dia, tanto da família quanto da criança, porque a partir disso ela vai generalizar esses comportamentos e essas aprendizagens. A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa roda de conversas, né? Então, hoje a gente conheceu 3 habilidades que são pré-requisitos para o desenvolvimento e a socialização das crianças com autismo. Nós vamos ter um curso para pais, é o Autismo em Casa, onde a gente vai aprender como estimular essas habilidades no ambiente domiciliar e de uma forma muito lúdica. Então, esse curso vai ser para ensinar os pais como brincar e interagir com as crianças para a gente poder desenvolver essas 3 habilidades.